vou te falar uma real, tá? Uhum. Eu não fico de migué pra galera, não. Tem dia que eu tô de saco cheio de Resident Evil. Tem dia que eu não quero falar dessa merda. Tem dia que eu quero que vá todo mundo pro inferno, que nem Raccoon City. Tá Somos entendendo? dois. Eu quero que se dane. Assim, e é isso que eu quero te perguntar. Porque você é conhecida por Resident Evil, por ser uma das grandes personalidades de Resident Evil. Porra, não tem dia que vagabundo vai lá te perguntar parada de Resident Evil e você fala, meu irmão, vai pro inferno. Tu não fica puta de falar toda hora dessa porra? Pior que tem, assim, é o que eu sempre falo, né? As pessoas acham que eu acordo, depois de sonhar com Resident Evil, eu acordo, aí eu tomo café na minha caneca de Resident Evil. Mas até tá certo. Não necessariamente. Às vezes eu sonho com Resident Evil. Tem uma, mas eu não tô. Mas eu uso em live só. Tá bom, tá eu só bom. uso na live Tá a caneca de Resident Evil. E aí que eu só falo disso, que eu só leio sobre isso, que eu só jogo isso, gente. Inclusive as pessoas falam assim, mas você joga outras coisas? Gente, pelo amor de Deus, eu jogo videogame desde os 3 anos de idade. Resident Evil... Eu sou de 85, Resident Evil de 96 e eu só fui conhecer em 97. Então, eu jogo videogame desde o Atari do meu irmão, assim. Então, não é como se eu comecei a jogar Resident Evil com... videogame com Resident Evil. Não, pelo contrário. É que depois que eu joguei Resident Evil, eu tive um ponto de virada em que eu encontrei um nicho que eu gosto de acompanhar com mais fervor, que é o survival horror. Mas aí é no geral, não é Resident Evil só, né? não, tanto que Silent Hill, nossa, eu sou muito Maria Lorinha de Silent Hill também, mas não com o mesmo afinco de Resident Evil, sabe? Mas eu jogo de tudo, e tem dias que sim, tem dias que eu não quero. Às vezes o pessoal vem falar uma coisa de Resident Evil comigo em um churrasco, por exemplo, mas não é uma coisa que eu puxo. Lá fritando uma linguiça. Você tá ali comendo, você tá ali comendo uma linguicinha, fazendo um pratinho ali com a farofinha, aí vem a pessoa... Pô, Resident Evil, hein? Pô, eu gosto do seu canal. Às vezes a pessoa não te conhece, mas ela é sei lá, esposa de alguém, o primo de alguém. Oh, eu acompanho o seu canal. Pô, Resident Evil, hein? E não sei o que, eu joguei o 4 Remake. Aí você pensa assim... Tá, lá vamos nós. Lá vamos nós falar de Resident Evil. Claro que eu amo, mas às vezes a gente se cansa até do que a gente ama, é normal. Claro. Sabe? E falar assim dessa... Porque assim, a parada não é que a gente fala uma vez no dia ou 2 vezes na semana. Você principalmente, porque assim, eu gosto muito, falo diversas vezes, mas o seu canal é Resident Evil Database. Então pra você deve ser, esse sentimento que eu tenho deve ser muito mais impactante, porque você fala muito mais do que eu, e são todos os dias da semana ali. Se você não tá ao vivo e gravando, você deve estar escrevendo alguma coisa sobre, né? Sim, sim. Ultimamente eu tenho também tentado falar de outras coisas que eu acho que é importante também. Eu já falava mesmo sendo Resident Evil Database. Eu acho que é importante a gente pensar que Resident Evil não tá sozinho nesse nicho do survival horror. Ele lidera, mas ele não está sozinho. Tem muitos outros jogos orbitando, principalmente jogos indie. Então eu acho que é muito importante a gente também falar sobre o quanto Resident Evil influencia, mas o quanto ele também é influenciado por outras obras, filmes e tudo mais. Então, eu gosto de orbitar, sabe, por esses outros campos, até no cinema. Filmes que inspiraram Resident Evil, filmes de zumbis, filmes do Romero. Então, eu gosto de falar sobre tudo isso. Então, às vezes eu acho uma brechinha ali, daí eu já vou falar de outra coisa. E você sente que quando, por exemplo, isso é uma coisa, isso é canônico por um criador, tá? De uns anos pra cá, eu consegui me livrar. E isso é duro de eu falar, porque eu amo. O jogo me lançou. O jogo fez tudo por mim. Que é o GTA V. Eu criei esse jogo por muitos anos. Só que chegou um tempo que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. E o GTA V, assim, era muito multiplayer, era jogar com amigos. Não é um jogo cheio de lore, como é o Resident, pra se explorar, pra se brincar. Não dá pra ser um Zé Lorinha, né? Não dá pra ser Zé Lore. Não dá. E o Resident é o seguinte, o Resident ele te oferece muito isso, porque o Resident ele tem um monte de intriga. É uma galhofada? Ah, claro que é. Mas tem tudo ali. Tem traição, tem romance, tem... semi-romance, no caso, na parte do Steve com a Claire, porque é o amor platônico, isso, né? Então, enfim, tem traição, tem conspiração, Resident é tudo isso englobado, né? Tem a tal da arma biológica, é tudo isso e mais um pouco, né? E o GTA chegou num ponto que eu falei, cara, eu não aguento mais isso. E aquilo era o carro-chefe pra mim, do canal, em relação à visualização. Então eu me vi obrigado ou eu tomo realmente uma decisão fundamental de, cara, preciso fazer o que eu quero agora. Porque o GTA eu mexia com um público muito infantil.
Eu já não sou mais esse cara infantil, cabelo branco, e aí? Há uns anos atrás isso. Então eu falei, bom, preciso fazer um conteúdo mais opinativo, eu quero falar de mais coisas, eu quero opinar sobre mais coisas, eu quero agora realmente platinar os meus jogos ao vivo, porque antes eu só queria saber de GTA. Por que eu tô falando tudo isso? Porque possivelmente você passe por isso em algum momento. Não sei se já passou ou se vai, mas essa decisão de, pô, e aí, tá, eu quero falar de mais coisas. E você fez, você tá fazendo, não sei se ainda tá o projeto de The Last of Us, não foi? Sim, é que o The Last of Us, ele não é só meu, né? Aham. Eu sou meio que um apoio ali, mas ele é Tá. muito mais da minha amiga Alice Monstrinho, que ela fez parte ela faz parte da comunidade The Last of Us há anos. Ela até chegou a dublar personagens de apoio no The Last of Us Parte 2. Então ela tem essa grande paixão, Legal. fez fanfilme, ela tem um fanfilme que ela fez, em que ela interpretou a Ellie. Então é muito mais dela e hoje do Nando também, que entrou para nossa equipe, do que meu. Então surgiu de uma vontade de falar da série da HBO, mas com a expertise dela, e foi uma coisa de aproximar também, sabe? Eu me aproximei muito mais dela depois disso também. Então, a gente fala de tudo na nossa vida, mas no a gente fala de The Last of Us. Legal. Então, acabou virando uma desculpa pra gente poder falar sobre outras coisas entre a gente também, sabe? Foi um presente que a vida me deu, assim, essa amizade com a Alice.